Deixa eu só... Ok, Carla. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente, né? Eu sou a professora Carla Spinillo, do PPG Design aqui da UFMA, como colaboradora, né, dessa equipe maravilhosa. E eu estou dando boas-vindas a vocês e ao professor Luiz Antônio, né, que vai conversar, né, com a gente aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho, né, do professor Luiz Antônio para vocês. O professor Luiz Antônio, ele é professor emérito da PUC do Rio de Janeiro, né, no Departamento de Artes e Design. Ele tem a graduação dele em Direito pela Universidade Cândido Mendes, né, também do Rio, e também a graduação em Comunicação Social pela Federal do Rio de Janeiro, né? Então, ele tem toda essa formação, né, disciplinar dele. Ele tem um mestrado em Media Ecology pela New York University. O doutorado do Luiz Antônio é também em Media Ecology, também na New York University, e ele pesquisa no nível de pós-doutorado, na condição de Visiting Professor, junto com o Departamento de Typography and Graphic Communication em Reading, na Inglaterra. E ele também teve em colaboração com o Birmingham Institute of Art and Design, na Inglaterra, e o Departamento de Cultural Studies, também em Birmingham, no Reino Unido. E Luiz Antônio tem pesquisado bastante, publicado nessa área de mídia visual, né, e tem uma ênfase na leitura da imagem, né, onde é a principal preocupação do professor Luiz Antônio Coelho. Então, eu tenho um prazer aqui de compartilhar com vocês essa conversa com Luiz Antônio, e o que ele vai trazer para a gente hoje, na palestra dele, é Design e Media Ecology, interfaces. Né? E agora eu vou passar a palavra, né, para o professor Luiz Antônio, mas antes de dizer para vocês, quando a gente terminar, né, essa conversa com o Luiz Antônio, eu vou abrir, né, o microfone para quem desejar fazer perguntas, e dependendo do nosso tempo final, a gente vai poder ter uma maior interação ou não, mas vai ficar aberto para vocês participarem. Tá certo? Muito obrigada, Luiz Antônio, agora é contigo. Obrigado, Carlos. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, né, no J Design 2021. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, na pessoa da professora Raquel Gomes Noronha, e também à monitora, mestranda Nelly Salgueiro, e aos colegas de comunicação, né? E aos amigos queridos que estão aqui também. Também todos que estão na comissão organizadora, nos bastidores dessa organização. Está incrível, eu já vi a programação. São 22 sessões temáticas, não, 57 sessões temáticas e 10 webinários com palestras, conversas, fórum, cobrindo uma vasta área dos estudos do design, né? Então, eu queria parabenizar a organização, essa coisa bonita que vocês criaram. E agora eu vou pedir para a Melissa para colocar o primeiro slide. Claro, só um minuto. Professor Luiz Antônio, enquanto a Melissa compartilha, ela já está compartilhando, pedir só para o senhor levantar um pouquinho o microfone, que está dando um pequeno ruído. Vamos ver, ver se... Está um pouquinho baixo também, se puder aumentar um pouco, está um pouco baixo o som. Eu não sei como é que eu faço, não. Agora, já melhorou com ter levantado um pouquinho. Eu tenho um problema de som do computador, mas isso aqui não tinha dado defeito até agora. Né? Tá ok. Sempre tem a hora. Eu apresento aqui algumas questões em torno das interfaces de design e da Media Ecology, a fim de abrir um diálogo com a comunidade acadêmica e profissional para refletirmos sobre outras conexões entre as duas áreas do conhecimento. Melissa, pode, por favor. Ok. Os objetivos da apresentação. Um dos objetivos deste trabalho é levantar algumas questões sobre a comunicação social, em particular a Media Ecology, como teoria, epistemologia e método, comparando e contrastando
as implicações teóricas e práticas do design enquanto campo dedicado à concepção e produção de produtos úteis à sociedade. A Media Ecology e o design compartilham alguns elementos e fundamentos na análise de seus fenômenos específicos, entre os quais a tecnologia, como vetor de realização de suas metas, assim como a concepção do meio de comunicação. Para a Media Ecology, a tecnologia afeta ambientes sociais e seus resultados e meios de comunicação, os quais, por sua vez, pressupõem sistemas simbólicos específicos, usos e modos de acesso e de recepção. Por outro lado, o design utiliza tecnologias para criar e produzir bens que também pressupõem linguagens inerentes e que podem expor identidades intrínsecas dentro de utilidades específicas. Existem diferenças sutis entre as duas perspectivas. Enquanto a Media Ecology analisa a estrutura e os significados da mídia, o design, tradicionalmente, tem se concentrado nos aspectos formais dos bens criados e no compromisso de realização dos usos que representam. A Media Ecology funciona principalmente pós-facto, enquanto que o design representa uma ação a priori. Ou seja, enquanto a Media Ecology tem como foco as mídias existentes, o design tem a centralidade de sua atividade na concepção de objetos úteis à sociedade. A perspectiva do design está tradicionalmente ligada à criação de produtos manufaturados e industriais desde a fundação da Bauhaus em 1919, na Alemanha e Weimar. Outro alvo desta pesquisa é apresentar alguns exemplos de como o design tem conseguido indicar novos e criativos caminhos e perspectivas na concepção de suas principais finalidades, dentro de paradigma mais recente que busca inovar e distinguir esta disciplina e prática dentro de padrões mais voltados ao bem-estar social. Assim, trago um exemplo dessa tendência a partir de instituição de ensino de design no Chile. Na realidade, alguns de vocês da Federal do Maranhão têm familiaridade com o projeto que apresentarei e comentarei. Durante o 10º PID Design, Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, na Federal do Maranhão, a professora doutora Silvia Arriagada, da PUC de Valparaíso, Chile, deu uma palestra intitulada Viagem pelo continente americano, a herança de uma busca pela dimensão do design. Isso foi em outubro de 2013. Aqui, contudo, comenta a filosofia e métodos de trabalho desta escola sob outro ponto de vista, pegando a Media Ecology, não apenas o que aquela instituição chama de travessia, como indica o trabalho apresentado pela professora Silvia Arriagada. Pode me dar para você? Comunicação e novas posturas teóricas. Começo lembrando, como referência semântica, os termos que denotam meio de comunicação. Como se sabe, está por trás do modo de utilização das mídias envolve técnica, que é compreendida dentro da noção de tecnologia. Acostumamos-nos a relacionar um meio de comunicação com o que se denomina hoje suporte ou veículo. Até a era eletrônica, essa questão permaneceu relativamente simples. Falava-se em comunicação interpessoal e comunicação mediada ou intermediada. Entendia-se a comunicação mediada como, por exemplo, o jornal ou o livro, enquanto duas mídias distintas com características próprias. Já a partir do computador, e eu gostaria de citar aqui a tela global de Gini Lipovetsky, essa separação entre as mídias ganhou um novo conteúdo. O conceito de cultura da convergência introduzido por Henry Jenkins, do MIT, falando da cultura da convergência, cultura da conexão, veio alterar a separação distinta das mídias de antes. Jenkins trouxe a ideia do uso complementar das mídias distintas, da ideia de inteligência coletiva e da produção cultural participativa. Com isso, o cenário de distinção das mídias modificou. Passou-se a perceber outras dimensões até então ausentes para melhorar a compreensão e a natureza da mídia, né?
E começa, talvez, com a noção justamente de suporte ou veículo da mídia, que acabei de mencionar, que faz parte, como a técnica, do leque semântico da tecnologia. Assim, o computador, o jornal, a televisão, a revista, etc., passam a ser entendidos como suporte de linguagem. Linguagem aqui entendida como a junção de repertório com código, isto é, um conjunto de elementos simples que se reúnem para formar elementos mais complexos através das regras de combinação ou gramática, que são de variadas naturezas, que nos chegam sob formas textuais, quer através de imagens, sons, sabores, odores, toques, captados pelos sentidos orgânicos da visão, audição, paladar, olfato, tato. Nos anos 50 e 60 do século XX, em especial a partir de teorias geradas por Harold Innis e Marshall McLuhan, da Universidade de Toronto, veículos ou suportes deixaram de balizar por si só o conceito de meio de comunicação para juntar-se a outros constitutivos de um complexo que modificou o sentido que se entende por meio de comunicação. Esse novo entendimento ganhou força no final da década de 60 e estabilidade no início dos anos 70, com a criação do que hoje se conhece como Media Ecology. Pode mudar, por favor. Para se caracterizar e analisar o meio de comunicação, a Media Ecology baseia-se na interrelação de três pilares, que eu chamo de pilares, né? Tecnologia, sistema simbólico e condições de acesso. Na realidade, a teoria da Media Ecology ela coloca isso de uma maneira não tão definida como eu estou colocando aqui. Eu peguei isso através da professora Christine Nastin, na NYU, durante o meu mestrado e doutorado. Na realidade, são pilares que ajudam a gente a analisar o meio de comunicação de uma maneira bastante específica da mídia. Esses elementos são dimensões utilizadas para se entender o tipo de meio que se estuda com a finalidade de enquadrá-lo em uma classificação ou taxonomia. Constituem, assim, três variáveis, é importante pensar como variáveis, que ajudam a perceber um objeto e sua condição de meio de comunicação. Isso é importante, eu vou adiante falar disso. O que caracteriza um meio de comunicação nesse contexto teórico não é a mensagem, a informação ou o veículo, e sim a relação entre os elementos citados. Em poucas palavras, cada meio de comunicação tem sua própria constituição na combinação específica entre tais variáveis. O interator, o sujeito que acessa a informação ou mensagem, o faz de diferentes modos. Dando um exemplo de meio de comunicação neste contexto, consideremos um mesmo programa de televisão. Ele pode representar diversas mídias a partir da combinação das três variáveis. Analisando por meio da tecnologia, o mesmo conteúdo criado e transmitido para um telefone celular ou para um televisor de 70 polegadas já insinua dois meios de comunicação. Em relação ao sistema simbólico, combinando-se as linguagens que aparecem no referido programa através do som e imagem, ou seja, animações, tradução em diferentes idiomas, multiplicaríamos a quantidade de meios. Somados às condições de acesso, como, por exemplo, uma pessoa assistindo sozinha esse programa, ou, em contraste, está num circuito fechado dentro de uma rodoviária, ou mesmo se o espectador estiver assistindo ao programa sentado ou deitado, ou seja, mais possibilidade de visionamento. Eis que surge a pergunta: como uma mesma mensagem, transmitida por uma estação de televisão, pode representar tantos meios de comunicação? Bem, simplesmente o que interessa para a Media Ecology é o resultado cognitivamente falando, isto é, os sentidos passados em cada visionamento. Da variável tecnológica, temos o tamanho da tela, que altera certos detalhes, privilegiando um em detrimento de outros. Da variável das linguagens, cada inserção ou mudança de combinação entre imagem, som em suas diversas feições, também os sentidos percebidos são diferentes.
são distantes, né? Distantes não, são diferentes. E, como resultante, a mensagem. Em relação às condições de acesso, a posição física do indivíduo que assiste ao programa altera a percepção e compreensão da mensagem. A essas alturas, podemos afirmar que se pode conceber que o termo mais preciso seria mediação, e não meio de comunicação. Estamos, portanto, diante de uma análise combinatória em que cada alteração em uma das três variáveis concebidas impacta o sentido da informação. Essa ideia de mediação eu já apresentei na 13ª Convenção da Media College Association, em junho de 2012, no Manhattan College. Essa ideia de falar menos de meio e falar mais de mediação. Eu cito aqui um exemplo, né, de um livro que se chama A Máquina Medieval, a Revolução Industrial da Idade Média, em que o autor, Jean Vintel, ele fala como certos artefatos, objetos que vieram da Ásia, muito através do Marco Polo, que ao entrar na Europa mudaram inclusive sistemas de governança, sistemas de agricultura. Vou dar um exemplo para vocês. Os senhores feudais, eles defendiam a área do castelo através do guerreiro com aquela armadura, né, a cota de malha, de lança, e ele só podia defender o quanto ele andasse para chegar a 50 metros do castelo. Né? E ali, então, era o feudo. Quando veio da China a ideia de distribuição, era uma escada, essa que a gente tem como escada de marinheiro, escada de corda que subia na muralha, eles adaptaram para os arreios e daqui a pouco então o cavaleiro ele se sustentava nos arreios e não precisava mais ir a pé, ou seja, ele aumentou o espaço de defesa do castelo porque ele conseguia ficar sentado no cavalo, né? Através do estribo. Né? Isso é uma das dos exemplos desse livro do Jean Vintel, né? Tem um livro maravilhoso, né, da Elizabeth Eisenstein, que se chama A Imprensa como Agente de Mudança, Comunicação e Transformações Culturais na Europa Moderna. É um livro de umas 700 páginas, mas maravilhoso, mostrando como é que a imprensa e como é que o livro transformaram vários sistemas políticos, inseriram novas religiões, criaram uma memória coletiva. É muito impressionante. Nem se preocupem com esses títulos que eu estou trazendo aqui, porque se vocês, eu vou dizer isso no final, se vocês precisarem, eu mando todas essas referências que eu estou colocando aqui. Né? Eu gostaria de falar também da centralidade da tecnologia na criação do termo Media Ecology. O termo foi criado pelo professor Neil Postman em 1968 na Universidade de Nova York. A metáfora trazida por Postman para explicar o termo ecologia advém da ideia de uma bactéria colocada em um meio favorável e o seu crescimento no agar-agar em uma placa Petri, usada pelos químicos. Cria-se, então, ali uma cultura ou uma rede de micro-organismos. Transferindo-se para o meio humano, né, dir-se-ia que, ao entrar em contato com determinada tecnologia, um grupo social cria toda uma corrente de relações humanas, afetando a cognição, o comportamento daqueles que utilizam tal tecnologia e alcançando novos conhecimentos. O estudo de como se estrutura determinado meio ambiente ajuda a entender os conteúdos e os resultados de utilização das tecnologias naquele ambiente, isto é, como que as pessoas pensam e agem. O meio ambiente é um conjunto de características advindas da tecnologia, sistemas simbólicos e características de acesso à informação. Em seu trabalho, Postman enfoca especialmente a tecnologia, o processo e a estrutura do contexto social e não o conteúdo da mensagem, seja verbal, oral, escrita, visual, tátil ou sonora de qualquer natureza. Juntamente com o professor Terence Moran e a professora Christine Nystrom, Neil Postman fundou um programa homônimo na New York University em 1971.
baseado nas ideias de Marshall McLuhan, de Harold Innis, da primeira metade dos anos 60. Harold Innis ele foi professor do McLuhan. Ele escreveu um livro chamado The Bias of Communication. E ele estudou as culturas da antiguidade. Especificamente, ele fala muito da questão do Egito e de Roma, né? E pela opção, no caso do Egito, de meios, contar a história na pedra, ou seja, os suportes duráveis, ele foi um império que criou um eixo do tempo, ele avançou no tempo. Já Roma, baseado em suportes mais leves, como o papiro, bom, o papiro também é mais baseado. O papel, antes do papel, os materiais que eram portáteis. Roma cria um império, cria um vasto espaço, né? Uma vastidão de espaço, ou seja, enquanto um pensa e criou uma cultura de um império que atravessa o tempo, né? O outro cria o geográfico. Né? A expansão de Roma, claro, foi muito maior, geograficamente. Para Media College, as produções de design seriam vistas como possíveis meios de comunicação, isto é, qualquer objeto, eu gostaria de utilizar essa questão de qualquer objeto, representa potencialmente uma mídia que se atualiza quando se constatam impactos no grupo social. Portanto, pressupõe-se que tecnologias usadas para a sua criação e produção que desvelam significados de mudanças no comportamento do grupo social ou pessoa que utiliza. No estudo de caso que eu comento a seguir, em relação ao programa de design da Universidade Católica de Valparaíso, destaco a proeminência da palavra escrita, falada, e do desenho, dentro do que aqui coloco como os 3 pilares da Media College: sistemas simbólicos e modo de acesso. Em termos de tecnologia, tratamos aqui dos suportes materiais, bem como o ferramental utilizado na criação e produção de desenho, por exemplo. Eu gostaria de falar, também de mencionar aqui um livro, um filme que provavelmente muitos de vocês assistiram, que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos, que é da África do Sul, de 1980. Esse filme teve um bom sucesso, né? Inclusive, houve 2 segmentos. Teve um outro filme, com esse mesmo título, o 2 e o 3, em 1989 e 1991. E também uma série de televisão que fez sucesso em alguns lugares. O primeiro, Os Deuses Devem Estar Loucos, está na Netflix e no YouTube. Bem sumariamente, é o seguinte: é um grupo social da África do Sul, isolado, são bosquímanos, são pigmeus, eles caem uma garrafa de Coca-Cola de um avião. Eles encontram aquela garrafa e eles começam a interpretar o que seria aquilo. Aí eles primeiro pensam que aquilo foi jogado pelos deuses e eles fazem aquilo como um objeto de adoração. Depois começa a ganância, um querendo pegar, o outro querendo pegar, até que um deles, líder, viu que aquele objeto mudou completamente o comportamento deles, a maneira de pensar, o modo de viver. E aí ele diz que vai embora e vai jogar isso para fora do mundo. E ele acaba entrando em contato com uma civilização mais urbana, né? Mais ou menos. Pode mudar o slide, por favor. Bom, ali fala depois da privacidade hackeada, mas é outra coisa. Esse é a 5, né? Não, peraí, você já subiu, você já foi muito. Isso, não, eu estou no número 5. É isso aqui, professor? Eu falei da centralidade de a tecnologia, do lema das... Não, volta mais um pouquinho também, peraí. Aqui? Não, depois dessa vem o... Qual é a vigência?
estava nesse. Ah, esse eu falei, tá. Sim, aí o próximo é esse aqui. Ah, não, depois eu pulei muito. Então, deixa aqui que eu vou falar da tecnologia. Não sei porque não está aí, mas vamos lá. Eu diria que o design e o Media Ecology encontram-se na tecnologia e no objeto. A tecnologia é uma pedra de toque para o design e para a comunicação. Conforme mencionado, a tecnologia incorpora a noção de técnica, entendida como equipamento de capacidade mecânica de natureza metálica ou não, utilizado para a concretização de uma atividade. E a última vem a ser a técnica, né? Ela vem a ser, ao mesmo tempo, uma capacidade de realização e do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos um bailarino que dá aulas de dança, né? Ele tem ali a técnica do corpo, ele ensina, mas ele também tem conhecimento. Quando ele perde a capacidade física de dançar, ele ainda continua com a técnica pelo conhecimento, né? Trata-se, portanto, nesse caso, eu estou falando como se fosse um hardware e um software na concepção e produção de objeto ou mídia, né? Não para que eu vou para lá. No design, a tecnologia dissolve-se em toda a cadeia projetual, da ideia ao desuso ou reciclagem. Para a Media Ecology, a tecnologia é pressuposto para a mídia, e ela é que propicia a existência da mídia. McLuhan afirmou que os períodos de desenvolvimento dos grupos sociais podem ser caracterizados pelas tecnologias dominantes em dado período, desde as 3 fases da pré-história, em razão do uso de materiais. Paleolítico, ele coloca a idade da pedra. Neolítico, idade da pedra polida, idade dos metais, cobre, bronze e ferro, e a partir da era da pré-linguagem oral, idade tribal, e aí o autor introduz a idade alfabética, que é a idade da imprensa e a idade da eletricidade. Posteriormente, pós-McLuhan, se fala na idade do digital e integração das mídias, conforme mencionei há pouco, quando falei de Henry Jenkins e da cultura de convergência. A Media Ecology liga natureza e cultura. McLuhan chama a atenção para os efeitos e impactos no ser humano a partir da inserção de determinada tecnologia. Pressupõe-se que nossa interação com os meios pode ajudar ou comprometer o desenvolvimento humano no sentido amplo. Agora eu vou falar do viés da tecnologia. Tinha uns slides aí, não sei por que não apareceu, mas tudo bem. Vou falar do viés da tecnologia. Temos em mente algumas questões sobre as conexões entre as duas áreas de conhecimento, tanto teoricamente quanto em termos de seus resultados práticos. Tomamos a tecnologia como ponto de partida e a consideramos um elemento da maior importância para entender a produção humana como um terreno comum do design e da comunicação. Não passe não, por favor, isso já é de hoje. Volta, por favor, fique aqui, deixa aqui. Tem vários slides entre aqueles que eu falei e agora, que por algum motivo não chegaram. Temos a tecnologia como ponto de partida e a consideramos um elemento da maior importância para entender a produção humana como terreno comum do design e da comunicação. Para ambos, a tecnologia representa a possibilidade de materializar objetos e as mídias que usamos na interação social. Há que se diga que muitas são as críticas em relação à tecnologia, mas não é possível colocá-las em um único contexto. Até porque entendemos que tecnologia engloba elementos materiais e outros menos palpáveis de hardware e software que transcendem o que vemos ou tomamos por seu significado. Podemos entender a tecnologia como conhecimento por trás de máquinas e de dispositivos eletrônicos. Essa noção também inclui o suporte e a mídia por meio das quais a tecnologia se torna visível. Muitas vezes metaforicamente, às vezes nem mesmo a interconexão dos meios se torna visível, como é no caso da internet das coisas, ou o IoT. Outras vezes, nos referimos ao objeto produzido por máquina ou pela mão humana como tecnologia. Em grande parte, percebemos como tecnologia o resultado obtido por nossos sentidos fisiológicos. Recentemente, tem havido muito interesse na percepção da Gestalt por meio de dispositivos e meios imersivos dados para a realidade aumentada ou simulada. De certa forma, perdemos os limites semânticos que cobrem a noção de tecnologia.
Por outro lado, nos últimos anos, as novas tecnologias renderam produtos em ritmo frenético, além da nossa capacidade cognitiva. Esses produtos nos surpreenderam. Perdemos a possibilidade de especular adequadamente sobre o que esperar de cada um deles. Por exemplo, na parte emocional, na parte afetiva. Nas atividades do dia a dia, tendemos a aceitar os alegados benefícios que a publicidade e a indústria reivindicam sobre seus produtos, sem ter a certeza até sobre a que ponto elas nos atendem. Seria necessário mais algum tempo de experimentação para podermos chegar a uma avaliação adequada e adaptar essas tecnologias às nossas reais necessidades. Assim sendo, não temos sido capazes de acompanhar suas novas atualizações, nem dominamos o menu de serviço dos produtos que usamos. Referimos-nos aqui, mais especificamente, ao que vivenciamos diariamente por meio das redes sociais e aplicativos disponibilizados pela internet. Um outro slide anterior tem o dilema das redes e privacidade hackeada, ambos da Netflix, um de 2020 e 2019, que é importante para nós. De qualquer forma, existem tecnologias e tecnologias. Algumas realmente nos ajudam, mas outras não. Às vezes oprimem e exploram as pessoas, causando efeitos negativos. Portanto, devemos estar atentos a um quadro mais amplo para analisar cada caso específico. Não devemos abordar nenhuma situação social considerando apenas o impacto da tecnologia. Devemos considerar outras variáveis independentes para melhorar, analisar e compreender os efeitos que impactam nossa vida. Acrescente-se aqui os problemas que colocam em risco a vida social, não necessariamente decorrentes de tecnologias recentes. Ao contrário, representam situações crônicas por outras causas que penalizam grande parte da sociedade por negligência, deficiência de políticas públicas, como a falta de tecnologias adequadas. Nestes casos, devemos ter em mente a nocividade específica e buscar ideias e soluções. Em outras palavras, nossa maior preocupação é. Agora sim, é esse aqui. O design é a palavra poética. O foco do trabalho que eles apresentam refere-se a uma filosofia baseada no projeto pedagógico e didático de natureza construtivista. São adotados pelo programa de design da Universidade Católica de Valparaíso, como eu já falei, que tem na arte e na comunicação verbal e poética soluções para o design. O pressuposto de que a palavra poética se torna um caminho para vislumbrar algo a ser construído vem da ideia do poeta francês Rimbaud, quando ele afirma que a palavra deve vir antes da ação, e não mais apenas canta o que já foi feito. A Escola de Arquitetura e Desenho da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso tem a palavra poética como guia para a realização de suas obras e seus projetos. Foi adotada como meio para facilitar o acesso às ideias criativas. Os professores desta escola decidiram virar as costas a todas as formalidades e convenções conhecidas para que a repetição e o convencional se tornassem alheios à inovação. Para eles, a linguagem poética abre uma aptidão para o desconhecido e para o deslumbramento, é uma palavra-chave. Ouvir a palavra poética, ou a poiesis, ajuda a entender como nomear e atingir a plenitude da linguagem de sinais e um indicador como de uma ação e forma. Percebemos nessa proposta da escola a centralidade da comunicação no peso do olhar, da palavra oral, da escrita e também da imagem. Trabalhar com aptidão para o deslumbramento como campo de especulação, ação e forma leva à observação direta como uma experiência particular. Para eles, quem observa deve aprender a coletar uma situação, um espaço ou uma área ou obra natural ou construída por meio de desenhos e anotações. Ao observar, somos induzidos a aguçar nosso olhar. O ato de nomear na escrita e indicar no desenho torna-se a certeza de um começo e, portanto, para eles, a escrita e desenho não surgem da memória, da cultura ou do antecedente.
representa o novo e o inicial. De certa forma, a observação torna-se uma síntese decantada da vigília que foi provocada diante de um determinado fato, situação ou objeto. Nas oficinas de design editorial, os alunos adquirem uma certa intimidade com os textos verbais e, por meio da leitura do texto, passam a observar antes do fato em si. Ficam atentos à aparência proporcionada pela palavra e seus significados. O sentido é a orientação que rege o texto e dá lugar à ideia. Cair no sentido do texto reforça o olhar aguçado e não aparente, que se oferece sem reservas a quem quer receber. Os alunos, então, buscam alcançar o sentido das palavras, sendo lidas como abordagem à poesia. Da mesma forma que a anotação e o desenho de observação permitem a percepção da poesia oculta em determinado momento. Desta forma, eles dividem poiesis enquanto ação, criação, confecção e fabricação, vindo do grego, né? Poiesis é isso, né? Atos poéticos e oficinas, que são executados na sede da escola, em Valparaíso, ou na capital, Santiago, ou mesmo no campus avançado, que eles denominam Ciudad Abierta. Finalmente, eles implementam as chamadas travessias. Agora eu vou falar justamente da Ciudad Abierta como campus avançado. Em 1970, o campus denominado Ciudad Abierta foi fundado nas dunas de Ritoque, ao norte da sede da universidade. Foi concebido como uma forma de aproximar a vida, o trabalho e o estudo por meio de atos poéticos. Abrange obras diferentes, cada uma delas decorrente da mesma modalidade inaugural, ou seja, de um ato poético. Pode mudar o slide, por favor? Temos aqui o ato de recepção dos estudantes do primeiro ano, em 2003. Algumas estruturas foram construídas para uso familiar, como, pode botar o oitavo, mais lindo o slide, como os albergues, né? Então, temos aqui a hospedaria e a oficina de obras, pode mudar. A estrutura dispersa e a hospedaria da entrada, pode mudar. A hospedaria da entrada e as harpas eólicas, essas harpas são muito interessantes, porque elas emitem som pela passagem do vento. Então, elas criam sons e, às vezes, uma música suave, né? Muito bonito. Pode mudar. Temos aqui a hospedaria do errante. Alguns outros foram concebidos para uso transitório, como os cubículos. Passa para o 12, por favor. Mais um. Aqui você tem a hospedaria da entrada, ou o 13. Pode mudar. Que é a ágora dos hóspedes, concebidos para uso público, né? Como vocês sabem, as ágoras eram praças de Atenas para várias atividades civis e religiosas, né? A Ciudad Abierta tem também pontes, pode mudar. Tá? Ponte, essa é a ponte Estero, um cemitério e com esculturas por toda parte. Pode mudar. Temos aqui um exemplo dessa escultura, a Ximena Amunáquete. Tudo o que se constrói é considerado patrimônio livre e aberto. Por ser um espaço aberto e de ocupação gratuita para docentes e alunos, representa uma motivação para os moradores continuarem construindo e fazendo com as próprias mãos. A oralidade, o diálogo e o consentimento mútuo representam a forma adequada de decidir o que deve ser feito em Ciudad Abierta. Palavra e ação convivem, não só por quem habita o campo, mas também por quem ali transita. Este é um espaço de trabalho e pesquisa através de diversos eventos realizados nas suas instalações. As atividades englobam o dizer poético usado,
Os trabalhos de design têm feito parte da vida da cidade aberta, com o cuidado da hospitalidade para com os outros como forma de receber de volta. Nos atos poéticos que acontecem na cidade aberta, como vemos aqui, bota o próximo. Temos aqui o ato do dia de São Francisco, de 2015, e o outro também é. Pode mudar. Também é o ato do dia de São Francisco. Pode mudar para o 18 agora. Temos aqui o ato poético do culto na cultura do corpo, onde ocorrem reuniões, almoços, encontros, seminários, exibição de filmes, concertos, dança, enquanto eventos de design que pode botar o 19. Aqui é um ato poético que ocorre em Santiago, na capital. E o 20 agora. É o ato de recepção dos estudantes do primeiro ano de 2017. Neles acontecem a exposição de eventos. Pode botar. Isso daqui é um anfiteatro, tá? Em que vocês estão vendo que também tem uma forma grega, né? De um círculo, e eles ali fazem concertos. Pode mudar, porque agora vocês vão ver esse mesmo espaço já com atividade, né? Concerto de edição Francisco. E a gente vai ver montagem e materialidade da escrita e leitura. Bota o próximo slide, que é a minha exposição. A gente vê aqui estruturas de madeira e painéis o 23 e o 24 falam da montagem de materialidade da escrita e da leitura. Agora vemos atos poéticos que também ocorrem em Santiago e em Valparaíso, vê o 25. A gente vê aqui os atos poéticos na capital, em 2011, e pode ir para o outro. Temos aqui o ato poético em Valparaíso, de 2014. Vocês veem aí que eles têm vários painéis, né, nas paredes. Os professores vão escrevendo, vão colocando textos e os alunos vão discutindo significados e maneiras de criar, né? E eles têm também aulas, oficinas e bienais na cidade aberta. Pode botar no 27. Esse daí é uma classe, né? Uma aula de oficina chamada A Merenda. Daqui a pouco a gente vai falar o que é a Merenda. Esse é de 2010. É na Cidade Aberta. A Cidade Aberta fica no litoral, né? Mais ao norte do Valparaíso. É muito grande. Tem imensos lugares em que você tem braços do mar, você tem mar aberto. Esse ambiente é muito, muito impressionante. Pode botar o 28. É mais uma oficina de obras também. E pode botar o 29. Aqui temos um projeto e a montagem do ato inaugural da Bienal de Desenho de 2010, né, cujas ações originam-se da hospitalidade poética que almeja a Escola de Arquitetura de Valparaíso em dar um formato diversificado a cada vez. Agora eu vou falar para vocês das travessias. A travessia é uma experiência de viagem a algum ponto da América Latina realizada por professores e alunos de arquitetura e design durante o segundo semestre do ano letivo, de cada ano letivo. Pode botar na 31, por favor. Aqui nós temos a travessia São Francisco, na Argentina. Vocês veem que tem essas estruturas, tem outras estruturas sobre colunas e placas de vidro, né? Pode passar para o outro também, são detalhes dessas estruturas de vidro. Pode passar.
Pode ficar aí. A travessia, o objeto da travessia refere-se à formação da palavra poética e da identidade da América Latina. A primeira viagem poética, denominada Travessia à Nereida, de 1965, foi conduzida pelo poeta e professor Godofredo Ione, e de equipe multicultural latino-americana e europeia. O livro de Ione, A Nereida, tomos 1 e 2, concebe um conceito original para a América Latina que pode ser sustentado e levado adiante como uma abertura livre por quem o vivencia por meio de uma poesia em busca do desconhecido deste continente. A Nereida vem da junção de América com Eneida, o poema épico de Virgílio. Como se sabe, a Eneida falava justamente na busca da identidade romana, né? E, no caso, a Nereida é a busca da identidade latino-americana. Cada incursão pela América Latina mantém a ideia de que viajar pelo continente deve dar frutos através de pequenas obras efêmeras. Pode botar agora que Professor, seu áudio cortou agora. Eu estou com ruído de fundo. Acho que melhorou. Pode ir. Agora você desligou o áudio. Está mudo. Isso melhorou. Bastante. Bom, mas já está nos dois últimos slides. Esse é uma travessia Remegil, que foi no Brasil, em 2005. Aqui nós temos essa estrutura montada, né? E o próximo é com a equipe toda, também no Brasil. E esses fazem emergir a poesia dos lugares onde a viagem para ou se cria. Desde 1900, pode parar aí que esse é o último slide. Desde 1984, a travessia se tornou um programa constante. Mais de 300 travessias foram realizadas, nas quais diferentes gerações de alunos participaram livremente. O estudo e as propostas da palavra proferida. Ruído. Novamente, o ruído, sim. Eu não sei o que é. Agora melhorou novamente. Eu acho que é uma questão de posição aí. Eu não sei o que é, tá? Aí tá bom. Tá. Desde 1984, a travessia se tornou um programa constante. Mais de 300 travessias foram realizadas, nas quais diferentes gerações de alunos participaram livremente. O estudo e as propostas da palavra proferida, escrita e posta para o trabalho em loco têm feito parte das experiências de viagem das oficinas de design e arquitetura. Muitas delas representam um trabalho em comum com as comunidades visitadas ao longo do caminho, cada uma dialogando sobre as soluções de uma determinada situação que existe. Pode passar para o próximo slide? Bom, aqui eu queria me colocar à disposição para enviar por e-mail mais detalhes sobre as fontes que eu utilizei nessa pesquisa, né? Eu tenho aqui meus 2 e-mails, um é o da PUC e o outro é o de casa, né? Eu deixo à disposição de vocês. Pode passar, que eu vou agora fazer o agradecimento justamente ao apoio da Escola de Arquitetura e Design da Valparaíba, na pessoa da professora doutora Silvia Riagada e do professor José Vial Armstrong, que possui esse arquivo de imagens que eu apresentei a vocês. Pode mudar. Eu agradeço e peço desculpas pela essa coisa de som, que eu nem sei o que aconteceu. Pode virar aqui. Pode virar. É isso aí, tá? Muito obrigada, Luiz Antônio, por compartilhar tudo isso com a gente. Maravilhoso. Eu acho que a gente pudesse dar palmas para você por essa apresentação.
Fantástica, gente. Então, agora acho que a gente tem um tempinho, né? Eu queria abrir, né, o microfone. Eu sei que tivemos um pouco de dificuldade de ouvir, mas eu estava comentando aqui com a Raquel que, apesar do chiado, eu aumentei meu som aqui e consegui ouvir bastante você e agradecer por essa palestra maravilhosa. Então, gente, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, tem a possibilidade de levantar a mãozinha aqui em reações. Se vocês forem lá, uma das reações é levantar a mão. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, levanta a mãozinha, que acho que temos um tempinho para comentar ou para perguntar para o professor Luiz Antônio. Temos sim, temos uns 10 minutinhos aí para conversar. Eu estou aqui com o chat também online. Vocês desculpem de eu ter corrido, porque se eu não corresse, eu ia passar do tempo. Ainda assim, tem 50 minutos. Eu queria fazer uma pergunta, né, um comentário assim com o Luiz Antônio, já que teve esse espaço. Luiz Antônio, eu achei muito interessante o que você colocou sobre Media Ecology, e eu não sabia que existia uma articulação internacional tão forte em torno disso, né, com um background, assim, um suporte teórico. E você mencionou muitas coisas em relação ao design e essa experiência em Valparaíso, né, com a PUC de Valparaíso. Como é que você vê aqui no Brasil essa questão do design dentro do contexto da Media Ecology? Porque a gente no Brasil tem uma realidade com a mídia muito forte, a gente tem visto isso, principalmente agora no mundo todo com tudo online, né? O que mudou de comportamento para todos nós, até essa nossa conversa aqui. Qual é a tua visão sobre a questão de Media Ecology, esse olhar da Media Ecology aqui no Brasil, no design brasileiro? Olha só, Carla, a Media Ecology ela é bastante conhecida no Brasil, mas na área de comunicação. Uhum. No design, não. Infelizmente, teve um evento da Media Ecology, acho que há 2 meses atrás, um evento internacional, em que eu ia dar exemplos de escolas de Portugal, e essa do Chile, 2 de Portugal e uma do Chile, em que eu focava muito mais no design e na questão de como o design mudou a sensibilidade a partir dos anos 60. Né? Mas ali não deu certo porque eu ia fazer parte de um grupo, mas acabou que foi eu e uma ex-colega, e nós acabamos cancelando porque, enfim, não funciona. Mas então, isso era no Brasil, tá? Isso foi no Brasil nos 2 meses atrás. Mas, como eu estou te dizendo, no design eu não conheço muito, tá? O conhecimento da Media Ecology, o aproveitamento. Quando eu falo que a tecnologia e o objeto são centrais para o design e para a Media Ecology, é porque o objeto, ele, como eu citei o filme Os Deuses Podem Estar Loucos, né? Devem Estar Loucos, eu dei esse exemplo, mas, por exemplo, lá na NYU, quando a gente fez Media Ecology, cada um de nós era obrigado não, tinha como enfim, demanda, né, enfocar um objeto e transformá-lo, fazer a leitura, como a gente faz a semântica do objeto no design, lá fazia como se fosse um meio de comunicação, na medida em que ele poderia criar uma cultura em volta daquilo. Né? Eu, por exemplo, fiz o violão, a questão do violão para a cultura brasileira, e eu falei nas metáforas do violão, forma do violão, e como o violão era situado no Brasil, na música brasileira. Mas outros colegas fizeram, por exemplo, um trabalho muito bonito sobre a lareira na Idade Média. Na Idade Média, você tinha o espaço da casa, era sempre em torno da lareira, e ali tudo acontecia. Uhum. Era ali que se dormia, era ali que se socializava, havia relações sexuais, era ali que as crianças nasciam, era ali que apareciam
os artesãos e os aprendizes, tudo em torno da lareira. É muito interessante essa coisa de ver como é que o objeto pode se tornar meio de comunicação na medida em que ele muda o sistema, na medida em que ele transforma aquela cultura, aquele grupo social, né? Por isso que eu acho que uma coisa muito forte entre o design e a Media Ecology é essa questão do objeto e da tecnologia. Eu acho que são duas palavras centrais, duas palavras-chave das duas áreas. Agora, como eu estou dizendo para você, na comunicação social no Brasil, ela está bastante difundida, mas no design, não. Não, é que eu estava pensando na visão da Media Ecology para o design, como um design ecology, né? Como é que a gente faz essa visão de que é comunicação, é integrado, é social, está ligado a um olhar diferenciado, integrado e participativo, né? Porque ela é a construção coletiva, não é um Isso, ponto, né? é. Então, acho que a gente está precisando de um design ecology também. Não, é verdade, é verdade. Por exemplo, tem pessoal que trabalha com cinema, isso eu tenho conhecimento, que começa a pensar no objeto como gerador de narrativa. Ele impulsiona a narrativa. Objeto. E nós, do design, temos essa centralidade no objeto. Quando a gente, por exemplo, se aquela garrafa de Coca-Cola que caiu nos bosquímanos, estivesse com a gente ia tendo a cultura que nós temos, a cultura urbana, toda a gente sabia o que era aquilo, né? A gente já via a pega, a gente já via o gargalo, a gente já lia. Aliás, o Roland Barthes, na semiologia, curso de semiologia, ele diz que o ser humano, né, com a capacidade de pensar, de refletir, ele tem quase que um movimento zero de formação de sentido. Quando ele vê alguma coisa que ele não conhece, ele começa a buscar analogias para entender, né? Isso é uma coisa que a gente faz no design. Eu queria deixar... Oi, desculpe interromper, diga. Não. Eu tive um Não, que eu ia professor... abrir pelo tempo, se alguém mais tem algum comentário, alguma coisa. Desculpe. Senão eu e você vamos ficar aqui batendo papo, vai passar da hora. Desculpe. E eu estou adorando a conversa, podem continuar. Mas a gente conversar aqui, você não tem ideia até onde a gente vai. A gente já tem décadas, né, de papo. Era para ser uma Então, conversa gente... de fato, né? E está sendo. Olha só, eu só vou falar uma coisa interessante. Eu tive um professor no segundo grau que uma vez chegou na sala e disse assim, eu vou pedir um ensaio para vocês. E ele colocou no quadro o seguinte: a crista de galo e a barba de Sócrates. Aí ele saiu e disse assim, daqui a 1 hora eu volto para recolher as redações. Podem consultar, podem um falar com o outro, pode sair na biblioteca. Eu aprendi essa questão do relacionamento. E outro dia eu estava vendo no YouTube a vida do Saul Bass, né? O Saul Bass é um design gráfico, né? Ele é muito conhecido por a criação de marcas famosas, né? Marcas corporativas famosas, muito conhecido pelas aberturas dos filmes famosos também, né? Eu até peguei aqui uns coisas dele. Bom, enfim, ele é muito famoso e ele influenciou os designers, né, contemporâneos. E ele disse uma coisa interessante. O design é o pensamento tornado imagem. Porque a preocupação dele era criar algo meio inédito, algo que pudesse traduzir o produto que ele estava projetando em arte. E aí eu fiquei pensando, bom, o pensamento é algo que, para muitas, bom, tirando Descartes e Locke, né, a teoria, o empirismo, Aristóteles, Platão e Aristóteles, né,
tirando esses que têm mais uma espécie de um choque entre o apriorismo e o empirismo, o pensamento é a fonte. Então, achei muito boa essa frase de Saul Bass. Eu sugiro a vocês de entrarem no YouTube e ver o que tem lá. Eles, inclusive, para design gráfico e também abertura de cinema, eles têm lá uns vídeos que vão falando da maneira que o Saul Bass criou, como é que ele fazia, como é que ele identificava o filme ou a marca da empresa. Bom, eu queria, então, agora, com essa referência a Saul Bass e ao design, Luiz Antônio, encerrar essa nossa conversa, agradecendo muito, né, a tua presença, essa luz que você tem de fazer essa integração entre comunicação, design, pensamento, filosofia. É uma riqueza para a gente ter alguém como você que traz para o design essa amálgama, que é tão importante, e às vezes a gente esquece que design é comunicação, né? Acima de tudo. E a media ecology, que eu aprendi com você hoje, né? Hoje eu saio com um pouco mais de sabedoria e de inteligência sobre comunicação nessa conversa muito legal. Eu acho que todo mundo aqui se sente grato por isso, e eu quero agradecer também todo mundo que está presente, né? E Luiz Antônio gentilmente gravou aqui com a gente e vai estar todas essas referências. E o Saul Bass, que a gente tem esse link com design gráfico em particular, para quem gosta, ele fez as aberturas de 007, né? Então... Isso, exatamente. E de Hitchcock, tá? E de Hitchcock. Então, para quem gosta como eu, de 007 Hitchcock, a gente tem esse link aí bacana. Então, muito obrigada, Luiz Antônio. Obrigada, Raquel, também por coordenar tudo, e a todo mundo que está aqui. E se você quiser dar um fechamento, vai ser um prazer. Bom, a Raquel vai fechar? Raquel? Foi. Raquel? Não, pode fechar. Não é nem uma questão de fechar. Eu queria agradecer. Infelizmente, eu tenho essa mania de correr com a palavra. Eu corri, mas realmente, se eu não corresse, ia muito adiante, né? E talvez algumas coisas passaram assim, de sopetão, né? Mas eu fico à disposição, realmente. Vocês têm aí meus e-mails. Para o que precisarem, eu realmente fico à disposição e mando as fontes que eu utilizei aqui. E não apenas isso, para outras coisas. Se vocês quiserem autores de livros, de livros, etc., eu tenho o maior prazer, Muito bom. Eu quero agradecer muito. Eu fiquei muito impressionado com essa organização, né, de 57 apresentações das sessões temáticas e 10 webinários, né, em 3 dias, cobrindo um vasto leque da atuação do design. Parabéns, né? E eu queria especialmente passar isso para a Raquel, dizer para ela que passe para toda a comissão organizadora, que todo mundo que trabalhou no bastidor. Tá? Certamente, professor Luiz Antônio, muito obrigada pela sua presença, a presença de todos, todas. Nós temos uma próxima sessão, que vai acontecer daqui a pouco, né? Um outro link. Nós vamos dar aqueles 20 minutinhos entre essa sessão e a próxima, então, 16h40, a gente começa lá na próxima, dá tempo de beber um cafezinho, ir ao banheiro, e a gente se encontra lá daqui a pouco. Muito obrigada, e certamente vou passar toda a comissão organizadora do evento. Acho que estão todos muito satisfeitos com a presença de todos esses palestrantes aqui conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Professora Carla. A vocês todos. Obrigado, Melissa. Obrigada. Obrigadinho. Tchau, tchau. Obrigada, Melissa. Tchau, gente. Até mais.